Você deve se lembrar bem dessa paisagem. Foi exatamente nesse local que eu gravei o vídeo da resenha que eu fiz ao livro Convergente da Veronica Roth. E se você estiver atento, provavelmente saberá que o filme Convergente ainda deve estar em cartaz em alguma sala de cinema. Acredito que em Sorocaba não esteja mais, mas em algum lugar do Brasil ainda deve estar em cartaz. Com certeza, na minha sincera opinião, o livro é bem melhor que o filme. O filme é muito melhor que o livro. É claro que o filme Convergente que está passando, ou já passou nos cinemas este ano, é apenas a primeira parte do livro. A segunda parte é o filme Ascendente, que irá entrar em cartaz só no ano que vem. Mas o filme Convergente é muito melhor que o livro. E o livro, eu não gostei do livro, sinceramente. O livro Divergente até que era bom, eu gostei. O Insurgente é também razoável, mas o Convergente é muito ruim. Eu não gostei do final, sinceramente. Mas o filme é muito bom. Se ainda estiver em cartaz na sua cidade, aproveite para assistir, que senão se arrependerá. Mas o vídeo de hoje é a respeito de Jericó. Na verdade, é a respeito de uma pregação que eu sempre sonhei em fazer. Há muito tempo que eu sonhava em fazer essa pregação. Caso alguém me convidasse para pregar, eu desejei muito fazer um sermão baseado nesse assunto, que é a respeito de Jericó. Porque Jericó aparece na Bíblia em pelo menos 3 ocasiões, ou 4. Eu não lembro se na primeira, na segunda carta no segundo livro das Crônicas também aparece, mas acho que em Josué, primeiro Reis e Lucas. Em cada livro, Jericó aparece de um jeito. E no primeiro texto, que é o de Josué, capítulo 6, versículo 26, Jericó tinha acabado de ser conquistada pelos israelitas, pelo povo de Deus, que tinha acabado de voltar do Egito, atravessar o Rio Jordão, e liderado por Josué, cercou a cidade. E após dar algumas voltas em torno da cidade, umas 7 se eu não me engano, o povo gritou, tocou trombeta e Jericó veio abaixo. A mulher de Jericó veio abaixo, todos os seus habitantes foram mortos e somente Raabe e sua família foram salvas. Então esse texto diz o seguinte: é a respeito da sentença de Josué sobre a cidade de Jericó, que tinha acabado de ser destruída. E naquele tempo Josué os esconjurou dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Sobre seu primogênito a fundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. Então Josué 6,26 fala a respeito da maldição que caiu sobre Jericó assim que a cidade foi destruída. Porque Jericó é uma cidade idólatra, assim como praticamente todas as cidades de Canaã que Israel estava conquistando a partir daquele momento, a partir da travessia do Rio Jordão. E a partir da destruição de Jericó, os hebreus que tinham acabado de sair, passaram 40 anos no deserto, praticamente uma geração inteira morreu no deserto, e a geração subsequente estava com Josué e Caleb atravessando o Rio Jordão, destruindo Jericó. E Jericó como símbolo da idolatria, da corrupção do mundo daquele tempo, da própria Canaã, que estava cheia de povos idólatras. Então Jericó foi amaldiçoada, aqueles que tentassem reedificar a cidade seriam amaldiçoados também, como efetivamente aconteceu, e num contexto ainda mais idólatra, ou seja, o povo de Israel entrou na Terra Prometida, conquistou a cidade, só que acabou se aliando com o povo de lá, e esse povo de lá fez o povo refém durante uns 2 ou 3 séculos. Aí vieram os juízes, libertaram o povo, só que assim que os juízes morriam, o povo tornava pecado, tornava cair na idolatria novamente. Aí veio Samuel, veio Saul, veio Davi, os descendentes de Salomão, Roboão, enfim. Aí quando chegou Roboão, o reino se dividiu. Jeroboão, que estava com 10 tribos, se não me engano, fez as 10 tribos pecarem, Israel se corrompeu. Aí o reino de Judá, que era o reino do sul, ia e voltava. É um povo, ou seja, o povo de Israel, desde que saiu do Egito, sempre foi um povo muito rebelde, muito teimoso, que a qualquer dificuldade logo
se queixava, murmurava, caía na idolatria, se revoltava contra Deus. Aí chegou na época de Acabe. Na época de Acabe, no Reino do Norte, no caso do Reino de Israel. Aqui o texto da primeiro livro dos Reis, capítulo 16, versículos 30 a 34, diz o seguinte, a respeito do contexto daquela época. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mau aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Baal, rei dos Sidônios. E foi e serviu a Baal e o adorou. E levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificava em Samaria. Também Acabe fez um ídolo, de modo que Acabe fez muito mais para irritar o Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. E nos seus dias Hiel, o Betelita, edificou Jericó. E em Abirão, seu primogênito, afundou, e em Segebe, seu filho menor, pôs suas portas, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Josué, filho de Num. Parece que o texto da segundo livro das Crônicas mostra o que aconteceu com Hiel e Abirão, mas o que aconteceu foi o seguinte: no caso Hiel quis reedificar Jericó, só que Abirão morreu assim que foram colocados os alicerces na nova Jericó, na reconstrução da cidade. Aí quando foi colocada a última porta, o Segube, o filho caçula de Hiel, morreu também. Ou seja, pelo que diz o contexto aqui, que Hiel edificou a Jericó em cima do cadáver de Abirão, e em cima do cadáver de Segube, que foi seu filho caçula, colocou a última porta. Ou seja, é o cumprimento da profecia de Josué. Ou seja, Jericó, por causa da idolatria, desde a época da conquista da Terra Prometida até a época de Acabe, e posteriormente também, porque o povo de Israel continua se corrompendo, o reino de Israel foi destruído pelos assírios. Aí, alguns séculos mais tarde, foi a vez do reino de Judá, com a tomada de Jerusalém pelos babilônios. Aí o povo ficou mais 70 anos no exílio, lá em Babilônia, parte do povo voltou. Na verdade, o povo de Israel se divide em três. Uma parte continuou em Babilônia, nos reis conquistados, como a Pérsia e tudo mais. Uma parte voltou primeiramente com Zorobabel e Josué, o sacerdote Josué, depois com Esdras e Neemias, e uma terceira parte que se ir para o Egito. Só que essa terceira parte foi antes, né? Logo após a destruição de Jerusalém, essa terceira parte quis voltar para o Egito, na verdade, levando Jeremias com ele. E os séculos se passaram, o período intertestamentário passou, chegou a época de Jesus. E o que Jesus fez quando foi a Jericó? Aconteceu algo surpreendente. Jericó, que era a cidade amaldiçoada, a cidade da maldição, por onde caíram as mais diversas desgraças, mais diversas tragédias, Jericó recebeu a bênção de ter a Jesus Cristo no meio deles. E não somente isso, uma pessoa dali, por sua atitude de fé, por sua atitude de entrega nas mãos de Deus, ele foi abençoado juntamente com sua família, e de uma certa forma também acabou abençoando a cidade que outrora foi amaldiçoada. Como no texto, vejamos no texto de Lucas, capítulo 19, versículos 1 a 10. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurara ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo o quadruplicado.
Disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aqui em Lucas 19, de 1 a 10. Assim, Jericó havia sido amaldiçoada. Era uma cidade que tinha sido o símbolo do pecado, o símbolo da maldição. E ali havia um publicano, um cobrador de impostos, que era mal visto diante dos líderes judaicos. Por quê? Porque o dinheiro que ele cobrava, muitas vezes com propina, cobrando a mais do que deveria, pegando para si parte do dinheiro, ou seja, era ladrão. É o típico ladrão. E os líderes daquela época, embora também fossem corruptos, eles vinham publicando com maus olhos, porque o dinheiro ia para Roma, parte do dinheiro ia para Roma e parte ia para o próprio bolso do publicano. E um desses publicanos acabou tendo interesse em ver Jesus, um anãozinho, segundo o texto bíblico, Zaqueu era anãozinho, precisou subir até um sicômoro para poder ver Jesus, e Jesus olhou para cima. Jesus, por conhecer o coração humano, por saber de tudo, por ele testemunhou a criação. Jesus testemunhou a criação. Jesus conhece a história, conhece as pessoas por dentro, e ele viu Zaqueu em cima da árvore, chamou Zaqueu, sabia da história de Zaqueu, e por meio dele, por meio da vida de Zaqueu, por meio da visita a Zaqueu, e apesar dos líderes de Deus murmurarem, dizendo que como se ele não tivesse regeneração, assim como Jericó foi amaldiçoada, Zaqueu também é uma pessoa amaldiçoada. E os líderes religiosos daquela época, eles murmuraram, eles reclamaram por Jesus estar visitando justamente um pecador, como se... E se fosse nos dias de hoje, Jesus certamente iria até os prostíbulos, não para fazer a mesma coisa que as prostitutas, claro, mas para tirar as prostitutas de lá. Jesus iria às cracolândias da vida para pregar para os craqueiros, não para os craqueiros continuarem na Cracolândia, mas para tirar os craqueiros de lá. E lembremos também que Jesus também chamou Mateus, que é o nome hebraico era Levi, o nome grego é Mateus, mas Jesus chamou Mateus, que era um publicano assim como Zaqueu, e Mateus logo o seguiu, ele abandonou tudo e o seguiu. E Zaqueu também, assumindo esse compromisso de restituir, de indenizar aqueles que ele tinha defraudado, da metade do dinheiro deles aos pobres, e ele assumiu o compromisso de dedicar sua vida a partir daquele momento ao reino de Deus, à obra de Deus. E aquilo era sinal de bênção, aquilo era sinal de que não somente ele e sua família estavam sendo abençoados, como também Jericó, de uma certa forma, apesar de séculos de maldição, Jericó estava sendo abençoada, e ele foi salvo. A salvação que foi mais importante, porque uma coisa é ser abençoado e morrer, outra coisa é ser abençoado e ter garantido a vida eterna, como ele teve. E apesar do que o mundo possa falar de você, apesar de todas as críticas, de todo o bullying, apesar de toda a perseguição, se você entregar sua vida a Cristo, se você render sua vida aos pés de Deus, se você não somente prometer, mas cumprir um compromisso, assumir um compromisso diante de Deus, de dedicar sua vida a Ele, à obra dEle, ao reino dEle, seus bens, seus talentos, suas palavras, seus pensamentos, suas atitudes, enfim, toda a sua vida, em todas as áreas da sua vida, você priorizar o reino de Deus, você receberá a bênção, você receberá a salvação, principalmente. E por isso pense bem nesses 3 textos que eu acabei de ler, e que você não seja uma Jericó dos tempos da lei, dos tempos da antiga aliança, sobre a qual havia caído uma maldição que aparentemente não tinha como voltar atrás, como ser quebrada, mas que você seja a Jericó de Zaqueu, a Jericó que foi abençoada por meio de Zaqueu, o mesmo Zaqueu citado naquele cântico de Regis Danese, que tem sido, alguns anos atrás, virou uma febre no meio evangélico. É claro que muitas pessoas cantavam a música sem prestar atenção na letra, só porque era moda, porque estava todo mundo cantando, porque estava aparecendo na televisão.
mas que a letra dessa música que eu deixarei aqui no card para você ver, que ela faça a diferença na sua vida, que Deus faça um milagre em sua vida. Se a sua situação for difícil, se sua dificuldade for tão grande que você acha que você duvida muito que ela tenha solução aos olhos humanos, se o seu problema for aparentemente insolúvel do ponto de vista humano, carnal, saiba que Deus pode reverter o seu problema, transformar sua maldição em bênção, sua maldição em salvação. Deus pode fazer um milagre em sua vida e por meio de você. Por isso que Deus abençoe. Obrigado se você ter assistido aqui até o final. Que você seja bênção, que você seja sal e luz. Que suas palavras sejam medidas de acordo com a medida do Espírito Santo. Que toda a sua vida, todo o seu ser seja direcionado por Deus a partir de agora. Mas que não seja apenas uma mera intenção, que seja realmente uma atitude, uma decisão convicta, certa, de entregar sua vida nas mãos de Deus. Então que Deus abençoe e até de repente, se Deus quiser. Até o próximo vídeo. E eu acredito que seja a resenha ao livro Dom Casmurro de Machado de Assis. Se não for, esse será o seguinte. Enfim, preste muita atenção nos meus vídeos. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, dos seus favoritos. E até de repente, se Deus quiser.